Olá você, como vai? Tudo bem? Bom dia, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo o nosso vídeo. Querida nação roqueira, mais um videozinho no ar para vocês aqui no canal Jenny on the Rocks, dedicado ao rock e ao metal underground. E hoje eu vou falar sobre a carreira de um vocalista paulista, que eu há muito tempo já venho querendo falar sobre a carreira dele, admiro muito o trabalho dele e vai ser um prazer para vocês falar um pouquinho sobre a discografia e a carreira de uma das maiores vozes do nosso metal, que atende pelo nome de Fabiano Negri. Eu volto já já com as notícias e as informações para vocês. Eu sou Jennifer Kelly, a rainha do submundo, e você está aqui no meu canal, no seu canal, no meu cantinho, no seu cantinho, Jenny on the Rocks, dedicados ao rock e ao metal underground do nosso país, especialmente. Nosso país é muito rico, né, no rock, no metal, nossos grandes músicos, e eu já venho mostrando isso para vocês aqui ao longo dos nossos vídeos. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer imensamente a vocês pelo apoio, pelo carinho que vocês estão me dando. Tem gente nova chegando aí, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem junto com a gente, tá bom? Compartilhem esses vídeos, né? Aproveitem, maratonem aí os vídeos que a gente tem aí, mais de 80 vídeos no canal. Tem um monte de banda, um monte de artista underground que a gente apresenta, vem apresentando ao longo desses quase 3 anos que o canal está no ar. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua companhia. E antes de eu apresentar para vocês a carreira do Fabiano Negri, que eu falei para vocês lá no comecinho, deixe o seu likezinho aí, né? Tia Jenny sempre pede, né, para você colocar, ó, o seu joinha aí. Assiste o vídeo até o final, tá bom? Vai ser um pouquinho longo, porque a gente vai falar sobre a carreira de um artista. Então, mesmo assim, separa um tempinho para você poder assistir o vídeo, curtir até o final, conhecer um pouquinho mais da carreira do Fabiano Negri, tá bom? E deixa o seu joinha, deixa o seu likezinho, mostre seu apoio. Se você não gostou, você põe um dislike também, mas eu sei que você não vai fazer isso, né? Então, aí a gente vai poder fazer com que o YouTube recomende o nosso vídeo e assim as pessoas vão conhecendo cada vez mais os artistas do nosso underground, tá bom? Conto com você, muito obrigada e bora pro vídeo, tá? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a carreira do vocalista. Na verdade, assim, falar só que é vocalista é meio complicado, porque ele é compositor, ele é multi-instrumentista, ele é vocalista, é produtor musical, é professor de música, o cara simplesmente é uma máquina, ele não para, além de ser talentosíssimo, com uma voz maravilhosa, que é o Fabiano Negri, que é muito conhecido, né, no cenário underground pelo trabalho que ele desempenhou com a sua banda original, que é o Rei Lagarto, que é um dos maiores nomes do hard rock do nosso país. Eu diria que, junto com o Dr. Sim, né, seriam os dois principais, né, pilares, né, do hard rock brasileiro, né, ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, ali, né, quem já acompanhava rock e metal ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, vai se lembrar muito do Rei Lagarto, né? E para vocês terem uma ideia, lógico, ele não foi só membro do Rei Lagarto, ele participou de outros projetos também. Por exemplo, Sun Machine, Máquina, Unsuspected Soul Band, Dusty Old Fingers. Aliás, é importante, eu vou dar uma pausazinha aqui no Dusty Old Fingers, que é um projeto dele, porque eu conheci o Fabiano Negri através do Dusty Old Fingers. Na época, o nomezinho foi muito interessante, me chamou a atenção esse nome, né? E eu fui pesquisar sobre esse projeto e foi aí que eu conheci o Fabiano Negri e, obviamente, passei a ouvir mais, né, o trabalho dele, né? Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o Dusty Old Fingers para vocês daqui a pouco, né? E além de bandas, né, e da carreira solo que ele tem, né, já de longa data, são cerca de 30 anos de estrada já dedicados ao rock e ao metal,
ele também compõe trilha sonora para cinema, né? Por exemplo, a gente tem aqui duas citações aqui para fazer. Primeiro, é o premiado curta-metragem de terror chamado Eternidade, que foi de 2016. Então ele fez a trilha sonora, né? Quer dizer, essa curta-metragem foi premiada, inclusive. E 3 anos depois, em 2019, ele fez uma outra trilha sonora de um outro curta-metragem de terror chamado Boneca, né? E os dois, né, são trabalhos do Flávio Carnielli, e ele então fez a trilha sonora para cinema desses 2 curtas-metragens que eu mencionei aqui. Então o cara realmente não para. Como eu falei, né? Falar só que ele é um vocalista, embora ele seja conhecido como vocalista, é muito pouco, né? Para a gente apresentar a obra do Fabiano Negri. Mas enfim, vamos nos concentrar sobre as bandas dele, né? Então, como eu falei, tem uma carreira de mais ou menos 30 anos, né? Chegando aí, se não me engano, aos 30 anos de carreira. E ele ficou muito conhecido no meio metal nacional com a sua banda de origem, que é o Rei Lagarto, né? De 1998 até 2019. Com o Rei Lagarto, isso incluindo tudo, né? Álbuns de estúdio, EPs, trabalhos ao vivo, né? Quer dizer, todo esse período aí envolvido com o Rei Lagarto. Ao todo, foram 10 trabalhos que ele gravou e lançou junto com o Rei Lagarto. Ele também teve outras passagens, né? Outros trabalhos que vale a pena a gente mencionar aqui. Por exemplo, o Hagar, que o álbum homônimo de 1995, o Mind Freak, que foi, aliás, o Hagar são 2, né? E tem o Unreal Life, que é de 98. E o Mind Freak, que foi de 98 também, que é o Shattered Blau, outro trabalho lançado por ele. Com o Sun Machine, ele lançou o trabalho Sun Machine de 2004. No ano seguinte, 2 Seres, 2005. 2006, Máquina, um EP lançado por ele. Então vejam assim a sequência, né, dos trabalhos que ele vem lançando. E um pouco mais para frente, mais próximos de nós aqui, né, já no 3º milênio, a gente pode citar aqui o Dust Old Fingers, com o trabalho The Man Who Die Every Day, que foi de 2013, e o Unsuspected Soul Band, com 2 trabalhos, né, o Let Me Groove You e o Let Me Groove You Again, trabalhos de 2013 e 2014. Então, são trabalhos diversos, distintos, onde ele demonstra, né, todo o seu poderio vocal e toda a sua genialidade como instrumentista, como compositor, como produtor musical, né? Então, são muitos trabalhos muito legais que ele vem, ao longo desses últimos 30 anos, lançando. E ele tem também um trabalho solo, uma carreira solo, que é até muito maior do que o trabalho dele no Rei Lagarto. Por quê? Porque são 12 trabalhos, né? 12 trabalhos de Hércules, né? 12 trabalhos de Fabiano Negri, né? São 12 trabalhos solo até agora, porque tem uma novidadezinha que a gente vai falar no final do vídeo. E ao longo desse tempo, né, ele vem então lançando esses discos. E o último trabalho solo dele está aqui também na minha mão, vou mostrar para vocês aqui já já. Esse trabalho foi lançado no ano passado, 2022, que é o Zebat, que seguiu, né, ao The Fool's Path de 2010, de 2020. E então eu vou falar um pouquinho sobre o Zebath, né? Aqui, ó, tá na minha mão aqui, vou mostrar para vocês. Vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas antes, como a gente dividiu aqui o nosso vídeo em carreira, né, em trechos da carreira dele, eu vou falar um pouquinho sobre o Rei Lagarto, né? Como eu falei, é um dos expoentes do hard rock brasileiro, possivelmente o mais importante ao lado do Dr. Sim. E eu tenho aqui comigo esse CD, é o único CD que eu tenho do Rei Lagarto, né? Esse que foi lançado em 2010,
né? Por isso que eu falei 2010 há pouco, né? Veio 2010 na cabeça, né? É um trabalho muito bonito, né? Você vê a parte, né, gráfica do disco, né? Olha só, muito bonito, ó, Rei Lagarto, tá bom? É o Oceans, foi muito elogiado na época quando esse álbum foi lançado. E aqui a formação do trabalho, ela envolve o Fabiano Negri, que gravou os vocais, teclados e guitarra, o Ivan Mello, que gravou guitarra, o Jon Barry, que gravou o baixo, e o Rick Matos, que gravou a bateria. Né? O trabalho foi gravado no próprio estúdio do Rei Lagarto, em Campinas, né? No interior de São Paulo. Foi mixado no Astoria Studios pelo Ricardo Palma. Aliás, o Ricardo Palma ele vai aparecer várias vezes citado aqui ao longo desses trabalhos, né? Que é um grande parceiro, né? Que o Fabiano Negri tem. E a produção foi do Jon Barry e do próprio Fabiano Negri e de Nara Leão. Não aquela, né? Nara Leão aqui é a esposa dele, né? Do Fabiano Negri, né? E o disco, ele é reconhecidamente um trabalho muito interessante porque ele trabalha uma atmosfera mais progressiva, né? É um hard rock, mas é um hard rock um pouco mais progressivo, mais bluseiro, trazendo uma versatilidade muito grande na qualidade dos músicos e do trabalho que foi apresentado. Por isso que eu falei que é um trabalho muito bem conceituado dele, né? Então ele é um hard rock, bastante versátil, porque ele mistura um pouco de blues, né? Quem gosta muito de Whitesnake, por exemplo, né? Quando a gente fala de hard rock, metal clássico misturado com blues, né? Vem aquela veiazinha bluesy, então, que a gente chama, né? Vai gostar muito desse trabalho aqui do Oceans, né? Porque ele traz, inclusive, por causa dessa variação, uma atmosfera bem progressiva, fica muito gostosinho de ouvir, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Rei Lagarto Ocean, a bolachinha, tá aqui, ó, tá? A bolachinha. E aqui a arte do CD, né? Aqui, ó. Muito legal, tem as letrinhas das músicas, claro, né? Toda vez que eu mostro uma arte, tem muita folha, você sabe que tem a letrinha da música. Se bem que a Clipper que eu falei, né, uns 2 vídeos atrás, né, eram assim, né? Veio todas as letrinhas com 2 folhinhas só, né? Então cabe tudo, né? Com um jeitinho cabe, né? Então tá aqui, ó, a arte, tá? Do trabalho, frente e verso, ok? Tem as letrinhas aqui das músicas, né? E aí então você tem uma série de informações aqui sobre o trabalho, né? Sobre quem gravou, quem participou, né? Quem geriu o trabalho. Então, assim, muito legal esse trabalho aqui, Oceans, que eu destaco para vocês, que é um dos melhores trabalhos dentro da discografia do Rei Lagarto, né? Muito bem. Agora eu vou falar então sobre o Dusty Old Fingers. Vamos virar aqui a ficha aqui, né? Vou mostrar aqui um trechinho, né? De uma das canções do Oceans, para vocês poderem ouvir um pouquinho desse som aí e logo depois a gente entra no Dusty Old Fingers. Legal? Yesterday we were not together. In all the visions of my mind I missed you. But that's okay now that I'm living with you. And I will never make it wrong. Yeah. Oh. Memories of love, fate and time have kept us worlds apart.
isso, né? Então tá aí, Oceans, Rei Lagarto. Agora vamos falar então sobre o Dusty Old Fingers. Como eu falei, como eu mencionei há pouco, foi a minha porta de entrada. Até então eu não conhecia, né? Pelo menos que eu me lembrasse, eu não conhecia o Fabiano Negri. E a partir do Dusty Old Fingers, né? Velhos Dedos Empoeirados, eu ouvi com atenção, porque o que me chamou a atenção nesse projeto foi o conceito, né? É um álbum conceitual, o conceito lírico do álbum Dusty Old Fingers. Então tá aqui, né? Os Velhos Dedos Empoeirados, né? Daqui a pouco eu vou falar aqui o nome dos meninos, né? Que participaram aqui do disco, né? Se eu entender aqui o garranchozinho que eu fiz aqui. O Dusty Old Fingers, ele é uma ópera rock, né? Que foi composta... É um trabalho conceitual que ele mostra em detalhes, de forma poética, obviamente, toda a trajetória de vida do Brian Jones. Quem não se lembra, né, quem foi Brian Jones? Brian Jones foi o cara, né, o guitarrista que fundou os Rolling Stones. Né? Então, aquele camarada lá que fundou os Rolling Stones, né, há 60 anos atrás... a vida e a obra dele são descritas aqui de forma poética com o Dusty Old Fingers. Aqui a formação do trabalho tem o Fabiano Negri na guitarra, nos vocais e violão, né? Vou mostrar para eles aqui, enquanto eu estiver falando com vocês, eu vou mostrar aqui, né, a foto deles aqui, né? Eu vou falando e vocês vão vendo aí. Tem até o nomezinho deles aí, vou aproximar bem para vocês verem aqui, ó. Então, o Fabiano Negri, vocais, guitarra e violão. Tony Monteiro, guitarra, violão e vocais de apoio. Johnny Leite, baixo e harmônica. Marcelo Diniz, teclados. Rick Machado, bateria e percussão. E ainda tem aqui o César Pinheiro participando na bateria. O Paulo Grazanel no piano. E a Sheila Ledoux em vocais também, tá? Então tá o pessoal todo aqui, novamente aqui, ó, o projeto Dusty Old Fingers, com eles aqui, né? E como eu falei, ele é um trabalho que traz todas as músicas e todas as letras das músicas, né? Aqui, ó, todas as letrinhas das músicas. É um trabalho muito interessante, muito legal. Eu tenho uma música preferida aqui, né? Que é a faixa Cabelo Louro, Rostinho de Bebê, né? Blonde Hair, Baby Face, tá? É a faixa número 3, né? Ó, aqui estão as faixas do disco, né? E aqui tá a parte de fundo do CD, né? Parece um negócio de liquidificador, né? Mas se vocês observarem bem, é uma foto assim tirada de baixo para cima com o rosto dos 5 componentes virados para baixo, né? O corpo e o rosto dos 5 componentes. Olha que barato, que interessante. Dá para perceber? Então... Aí, então, eles fizeram esse trabalho fazendo uma espécie de homenagem, né? Contando um pouquinho da trajetória da vida. Aí falou um pouquinho sobre os dias pregressos, né, do Brian Jones até a formação do Rolling Stones, durante a passagem dele pelo Rolling Stones, né? E, obviamente, esse trabalho ele vai até o ponto de chegar... a parte ruim, né? Quer dizer, você trabalha aqui a vida, a música, a fama, e aí vem as drogas, mulheres, aquela gastação toda, altos e baixos, até, né, quando ele foi, digamos assim, expulso, né, dos Rolling Stones, né, para não dizer chutado, mas enfim, né, e da própria banda que ele criou, né? Então, são altos e baixos, né? Mostrando todas aquelas nuances da vida do Brian Jones, que faleceu muito cedo, inclusive, né? Por causa de todos esses problemas que ele passou na vida, né? O trabalho do Dusty Old Fingers ele foi produzido pelo Fabiano Negri, com a coprodução de Tony Monteiro, né? E a mixagem e a masterização, Ricardo Palma, né? No Minster Studio. E... todas as músicas foram compostas pelo Fabiano Negri e as letras pelo Tony Monteiro, tá? Então vale a pena você conferir, né? É uma viagem musical mesmo, né? Falando sobre a trajetória do Brian Jones, né? Do exímio Brian Jones, fundador dos Rolling Stones, né? Quer dizer, eu mostrei, né? Mas aqui a bolachinha tá aqui, né? O fundo é igual,
da bolachinha, né? Então tá aqui, Velhos Dedos Empoeirados, Dust Old Fingers. Recomendo para vocês, tá? Muito bem. Agora a gente chega a os nossos tempos, né? Os tempos modernos, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre o último lançamento de estúdio dele, de música autoral, que é o Zebat. A gente mencionou aqui que o Fabiano Negri é um cara ligado ao hard rock, né? Ao rock tradicional, ao rock clássico, hard rock. Então ele vem ao longo desses 30 anos trabalhando esses estilos dentro do rock e do hard rock. Daí então, como ele é um cara que é um músico espetacular, ele é um músico de mão cheia, ele passou então a experimentar novos caminhos dentro do rock e dentro do metal. Mas antes de eu falar sobre o Zebat, eu esqueci de mencionar para vocês, né? Vocês já estavam me cobrando aí, né? Ué, cadê o trechinho do Dust Old Fingers? Então vê aí, acompanha aí um trechinho do Dust Old Fingers e eu volto já para falar do Zebat. Just close your eyes, baby. Ideas floating out of my head, cotton solace everywhere. Declay style was all my vibe, and my life can make you cry. Fingers faster than your eye, it's really is to walk on by. Going higher step by step, I can see it flashing there. Muito bem, né? Tô esquecido, mas não tô esclerosada não, tá? Lembrei a tempo. Vamos lá. O Zebat é esse aqui, é um digipack, tá? Você vê que ele é bem obscuro, né? É bem diferente, né, dos outros trabalhos que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu vou tentar tirar aqui o encartezinho aqui. Tirei, consegui. Então aqui, ó, o encarte com as letras das músicas também, né? Aqui, ó. Todas as letras das músicas, fácilzinho de você olhar, né? Que às vezes tem uns encartes que tem umas letras que você não consegue ler. Aqui você lê tudo direitinho, né? Tá aqui, todas as músicas aqui. Esse é um trabalho solo mesmo, né? Do Fabiano Negri, né? Eu vou mostrar o CDzinho para vocês aqui já. Ele tá aqui encaixotadinho aqui. Ó, vou tirar ele aqui, ó, com calminha. Tá aqui, ó, o CD. Tá bom? A bolachinha. Deixa eu colocar ele de novo aqui. O que é diferente desse álbum para os álbuns anteriores que ele lançou ao longo de todos esses anos? O que é diferente é que esse é um álbum mais pesado. Ele foge totalmente da característica do hard rock. Ele é baseado em heavy metal. Heavy metal tradicional, com algumas pitadas de algum metal um pouco mais pesado. Então ele resolveu explorar um pouco esse lado que ele ainda não havia explorado ao longo da sua carreira. Música e letra de Fabiano Negri, mixagem e masterização de Ricardo Palma novamente, agora no Scenic Paul Studios. Aqui o Fabiano Negri faz vocais, guitarra e bateria, e o Rick Palma gravou o baixo. E ainda traz a participação de Ian Pinheiro na bateria e no coro também. A sonoridade do disco, ela recai sobre o metal tradicional lá dos primórdios
bem primórdios mesmo, porque uma das influências do Fabiano Negri foi Black Sabbath, lá do comecinho da carreira, né? Era Ozzy Osbourne e tal. Então ele usa essa influência do Black Sabbath daquela época, do comecinho dos anos 70, para calcar o seu trabalho, os seus arranjos, as suas harmonias aqui no álbum Zebath, tá? Então você vai perceber isso, né? São músicas bem pesadas, bem carregadas, que fogem completamente ao estilo tradicional que foi praticado pelo Fabiano Negri ao longo da sua carreira. Bom, o conceito lírico desse trabalho aqui, ele é muito interessante porque ele gira em torno do preconceito contra as mulheres. Pois principalmente nas redes sociais, né? Que é um terreno sem lei, né? Infelizmente, todo mundo diz o que quer, né? E ofende quem quer, minimiza quem quer e ninguém faz nada, infelizmente, né? Então, esse preconceito contra as mulheres, né? Que muitas vezes ele é um preconceito velado, mas nem sempre, né? Muitas vezes ele não é velado, ele é descarado mesmo, né? Então, por exemplo, o preconceito, ele, tudo bem que tem a questão do gosto musical. Tem muita gente que não gosta de música, de rock cantada por mulheres. Mas muitos não é que não gostam, porque tem preconceito, né? Só porque é mulher, então acha que não pode cantar heavy metal. Principalmente se for metal extremo, né? Mas aí vem a questão do preconceito, né? E então ele trata, por exemplo, de temas como sexismo, machismo, misoginia, né? Então ele criou uma história, né? É um álbum conceitual, como eu falei. Ele criou uma história que gira em torno de uma personagem que teve a vida destruída por causa do preconceito. Aí, por causa disso, ela entra em depressão, se entrega aos vícios e cai na sarjeta, e lá no quase indo para o além, acontece então uma reviravolta na vida dela. Uma entidade, ela aparece para ela e oferece um acordo para que ela se vingue de todos aqueles que a induziram ao fundo do poço. Então esse é o pano de fundo da história de Zebath, tá aqui, nesse trabalho aqui, né? Então vale muito a pena, né? O Wagner Galesco foi o responsável pela arte gráfica, tá? Muito legal também, é sempre importante a gente mencionar isso. Então esse foi o último álbum lançado pelo Fabiano Negri no ano passado, tá? Mas esse trabalho aqui, que é um trabalho de estúdio, ele rendeu um show ao vivo, né? Um show ao vivo, logicamente, ao vivo mesmo, né? Não foi por causa da pandemia um show online, não, ao vivo, que foi gravado. E dessa gravação surgiu um novo lançamento, né? Quer dizer, ele lançou já, desde o Zebath, que foi lançado no ano passado, ele lançou então o Between Play and Cursing Live, que foi lançado em março desse ano, 2023, ok? E aí então um show baseado nesse trabalho aqui, nesse álbum que você está vendo aqui na minha mão. Foi gravado em Campinas em novembro de 2022 e lançado oficialmente em formato digital. Esse não tem físico, é só formato digital, você encontra ele aí nas plataformas digitais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Todas as informações, discografia, para você conhecer um pouquinho mais, que a gente fala e acaba esquecendo, né? Então você entra lá, vai ter um monte de link aí embaixo, aí, vai ter o canal dele no YouTube, para você poder acompanhar, e links do Spotify também, para você acompanhar, não só os 3 discos que eu mencionei aqui, mas outros também, tá? E aí você vai acompanhar. Então são 14 faixas e vídeos. Os vídeos, inclusive, foram lançados pelo Fabiano Negri no canal dele no YouTube. Então você vai entrar lá no canal dele, tá os vídeos, né, registrados desse show que ele executou no final do ano passado e lançou em março desse ano. E para finalizar, a gente vai falar sobre o que vem por aí, o que está acontecendo nesse exato momento e o que vem por aí na carreira do Fabiano Negri, tá bom? Mas antes, eu vou mostrar um trechinho para vocês, retirado do Zebath, para vocês acompanharem aí. When you scream desperately into the void, I enter your mind, and I can't
Então é isso, né? Muito bem. Então o que o Fabiano Negri está fazendo agora, né? Quer dizer, só tem 1 ano e pouquinho que ele lançou o último trabalho dele de estúdio, mas ele está desenvolvendo um projeto muito interessante, muito legal. É um projeto relativamente curto, mas bastante significativo, que é o seguinte: ele mudou novamente um pouquinho a sonoridade do que ele está acostumado a trabalhar. Ele está lançando uma série de 4 singles que são bem mais progressivos, bem mais desenvolvidos, né? Com uma sonoridade bem diferente, inclusive, do próprio Zebath, né? E esses vídeos, eles são sequenciais, 4 singles, que abordam temas sobrenaturais, tá? Então, por exemplo, o primeiro já foi lançado, tá lá no canal dele no YouTube, tá nas plataformas digitais também, não tem vídeo, né? É um audio visualizer com a música Vampires. Então, vampiros, né? Então já começou por aí, né? Vampiros. Então, além do Vampires, ele vai lançar ainda mais 3 outras canções, fazendo um total de 4 singles com esse tema sobrenatural. A música, por exemplo, ela tem quase 9 minutos. É uma música bem épica mesmo, né? Bem progressiva mesmo. Você vai viajando na música com todas aquelas nuances e você não percebe que se passam 9 minutos. Música é muito legal também, tá? É um heavy metal. Eu não vou dizer que é um metal progressivo, né? Ela é progressiva porque ela tem uma série de nuances, né? Now the centuries seem like days. Now nothing seems like everything. The last time we saw the freezing sun, there was hot blood all over the place. Então, depois de você ouvir esse trechinho aí, né? Então é isso, né? Então, ó, fica ligado nas redes sociais do Fabiano Negri, que você vai acompanhar os outros 3 singles que serão lançados ainda, tá? E para finalizar, a gente vai dizer então que, como ele é um cara que não para, ele já está preparando o seu próximo álbum de estúdio, seu álbum de inéditas, já está em pré-produção inclusive, e a previsão é que esse álbum venha já no começo do ano que vem, ok? Então fica ligado, acompanha o cara, que o cara é bom pra caramba, vale a pena, só faz música boa, carreira longa aí, sensacional, tá bom? Esse era o vídeo que eu vinha trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, aquele likezinho de sempre que a tia Jenny pede, tá bom? Deixa a tia Jenny feliz, sorridente, que até faz bem pra pele, né? Pra mim e pra vocês também. Faça esse vídeo circular, acompanhe, mostre pros seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos da tia Jenny.